Olá, eu sou Rodrigo Bernardino, CEO do GMI, e é um prazer sempre estar aqui com vocês. E nós estamos começando uma série super especial, que é recebendo pessoas, que fazem parte da história do GMI. Para quem não sabe, esse ano nós estamos completamos já 15 anos. Isso é um ano comemorativo e a gente, claro, sempre gosta de lembrar quem faz parte da nossa história. Eu estou recebendo aqui pessoas, que são, parte, do GMI nos últimos anos, ajudando a construir ali a empresa física, Então, estou recebendo aqui hoje o Bruno Benitti, é o nosso diretor de comunicação e imprensa do GMI. Bruno, muito obrigado, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar aqui com o pessoal, A gente conversar um pouquinho sobre a nossa história, Que a GMI também faz parte da nossa história e nós fazemos parte da história da GMI. Então, vai ser um papo bem leve. Acho que bem tranquilo para todos nós, Será que vai ser? Vamos ver. Para a gente poder falar um pouquinho de tudo que a gente viveu e tudo que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos, Então, para mim é um prazer e parabéns ao GMI pelos 15 anos de história, que venham muitos outros. É isso aí. Bom, também estamos recebendo aqui Stephanie Ferreira, Também faz parte da nossa história. Estê, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Oi, Bruno, Bia. Nossa, eu tô felicíssima, gente. Foi tanta coisa, sabe? Eu tô muito, muito feliz mesmo. É isso aí, faz parte da história. Bastante. E tô recebendo aqui também a Bia, Beatriz Gomes, que também faz parte da nossa história. E para a gente compor, esses convidados aqui, a gente foi mesmo por ordem ali das contratações que nós tivemos. E a Bia foi a terceira, Bia? E muito obrigado, pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que tá sendo muito nostálgico estar aqui de novo e muito legal compartilhar tudo que a gente já viveu, Exato. Tudo de muito engraçado e de muito bom também. E também de muito ruim, mas que bom também, que é história para contar, Então, muito obrigado pelo convite. É isso aí. Eu tô também super feliz, de receber as pessoas aqui. Quem me conhece sabe, que não esqueço jamais das pessoas e das histórias, A gente faz um reforço muito grande. Bom, começando aqui para o nosso bate-papo ser bem fluido, Para que a gente consiga, passar a mensagem que a gente quer. Já vou começar, claro, sempre com o Bruno. O Bruno tem uma história com a gente, de trabalho, Começou trabalhando num outro projeto e aí depois foi convidado para fazer parte desse projeto e tudo mais. Bruno, já são alguns anos, atuando aqui com a gente. Eu queria que você falasse, do que você viu desde o início, que começamos a trabalhar juntos na sala, de casa do meu apartamento, e hoje, o nosso espaço, com a estrutura que a gente tem. Queria que você comentasse sobre sua visão. Eu acho que se eu pudesse descrever tudo que a gente passou ao longo dos últimos anos, a palavra seria evolução, Eu acho que é notório tudo que a gente evoluiu, tanto enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto espaço físico, Eu acho que essa é a parte mais fácil da gente observar, Então, eu me lembro muito bem quando a gente começou a conversar sobre o projeto físico da GMI, Tudo que o Rodrigo tinha de sonho para nos passar também. E ele sempre... é muito formal, me chamando de Rodrigo. É assim, Talvez com o tempo a gente perca um pouco disso. Mas, então é muito bacana a gente ver a evolução. Eu acho que essa é a palavra que fica para mim, que eu quero trazer nesse podcast, de tudo que a gente cresceu e tudo que a gente vem conquistando ao longo dos últimos anos, Com muito trabalho, muito foco, e claro, muitas histórias, que ficam pelo caminho, que nos transformam ao longo do tempo. Então, é isso aí. Um pouco sobre isso. Quando fala em evolução, a gente está falando de tanta coisa, Sim. Dentro de um processo como o nosso, até porque a gente está falando de estrutura, de espaço físico, a gente também está falando, do quanto o GMI conquistou ao longo do tempo, mas a gente também está falando da evolução pessoal de cada um de vocês, até por isso, que o GMI cresce tanto, até
por conta de olhar com atenção para essas questões, né? E ao longo dos anos a gente foi aprimorando isso, né? Antes de passar para outra pergunta, Bruno, eu queria que você falasse um pouco de como você se sente pessoa, né? Ao longo desses anos, né? Os desafios, Sim. né? Como você considera, né? Tudo que você passou e hoje, né? Chegando nessa marca, poder falar né? Com propriedade sobre isso. Eu acho que eu sempre costumo dizer que a GMI não me transformou apenas como profissional, né? Mas também como pessoa, porque é basicamente impossível que a gente divida como nós somos em duas faces, né? O profissional faz parte do pessoal, o pessoal faz parte do profissional. Então, tudo que a gente vem passando ao longo dos últimos anos, os desafios, tudo isso me transforma muito pessoalmente também. E eu acho engraçado isso, porque as pessoas que estão ao nosso redor percebem, né? E elas que comentam com a gente. Nossa, como você está diferente, nossa, como que você é responsável, né? Tudo isso que você faz, as pessoas acabam também admirando tudo aquilo que a gente conquista, né? E conversa também. Então, eu sou muito grato por tudo aquilo que a gente tem construído em conjunto. E eu acho que é impossível a gente separar o Bruno pessoa do Bruno profissional, o Bruno pessoal do Bruno profissional, porque realmente isso faz parte da nossa vida. A gente constrói as coisas em conjunto, independentemente se a gente faz parte desse projeto ainda ou se a gente não faz mais parte dele, porque a marca e tudo que a gente conquista faz parte de tudo aquilo que a gente participa, né? Então é bastante bacana a gente ver isso e principalmente perceber que as pessoas observam isso na gente, mesmo que a gente não comente ou a gente, na nossa família, todo mundo percebe que realmente a nossa atuação fez parte da nossa construção enquanto pessoa, né? Então isso é muito bacana. Isso. Vocês têm que me pagar, então, né? É verdade. Tô devendo um bom dinheiro aí com as aulas que eu recebo ao longo dos anos. Brincadeira, mas é isso mesmo, né? E falando em evolução, né? Eu acho que a gente também tem que falar uma outra coisa que é a parceria, né? Sim. Então, acho que a Estê sabe muito bem sobre isso, né? E atuou, né, com a gente bastante tempo. E começando também em casa ali, onde a gente estava ainda resolvendo muitas Com questões, certeza. né? Compartilhando o espaço do Rodrigo, né? Com as pessoas para poder desenvolver as atividades de trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso. Como foi essa experiência? Primeiro, né, de ir para um processo seletivo, né, onde a pessoa fala, você vai trabalhar na sala da minha casa, né, o que você acha disso, né? E você aceitou esse desafio, né? Eu queria que você falasse das suas impressões, né, de início e também, né, hoje, né, você, né, veio aqui, né, e já, né, é mais recente, também acompanhou bastante, né, a parte do crescimento e você também consegue falar, né, sobre essa evolução. Então, Rô, primeiro que todo mundo pensou que eu tava ficando louca de literalmente sentar com 2 marmanjos numa casa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas vendo de março de 2020 até janeiro de 23, que foi quando eu fiquei, eu não só cresci enquanto que assim profissional, mas enquanto pessoa mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa de querer sempre ajudar geral. Então, se eu tava lá, eu tava, sabe? E eu sentia que aqui era como se fosse a minha casa mesmo, sabe? Eu sentia que todo mundo era parte da minha vida, tanto que eu já passei por cada situação aqui, já fiz serenata. Mãe de todos, mamãe Stephanie. Pegava todo mundo aqui. Inclusive, uma coisa que eu queria falar é que se hoje eu tô feliz e tô namorando, é por conta deste lugar. Inclusive, beijo, Luca, meu amor. Fazem relacionamento, já chega lá daqui a pouco. Chega lá. Mas eu sinto que, eu posso fazer o que for, mas eu sempre vou ter aqui como a minha a casa e o local que eu virei quem eu sou, sabe? Então eu sou extremamente grata. Que bom. E aí, né, acho que de todas as atividades e tudo mais, né, e aí começar na casa, e aí vir para um espaço e tudo mais, e hoje a gente volta, né, e olha, isso eu falo até porque para mim mesmo, né, para quem, né, faz, né, também no dia a dia, a gente às vezes é impactado, nossa, né, com as histórias, tipo,
olha como tá, né? E toda essa evolução, né, que a gente tem. E aí eu queria que você falasse, por exemplo, de como você vê esse espaço hoje, né? Que aí você viu daquele tamanho e hoje ele tá maior, né? Mais organizado, né? Que foram desafios dos quais a gente lutou lá atrás, né? Para ter, né? Então é uma soma de coisas que a gente ficava lá o tempo todo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? A gente vai chegar na Bia daqui a pouco, ela vai contar outras histórias pra gente também. Não, eu vejo muito que em cada canto tem um sonho, sabe? Tem um sonho seu, meu, de todos os 64 funcionários que eu tinha contado que já passaram por aqui. Então, nossa, eu fiquei chocada em ver que basicamente tá, tipo, gigante, tem muita coisa, e uma coisa que a gente sente falta quando a gente sai é justamente ter esse canto, sabe? Ter um lugar que seja bom, sabe? Que tenha o mínimo de assim, estrutura. E aqui tem muita, e ver o quanto tipo, cresceu em 4 anos é muito legal. Ah, que bom, né? Porque acho que esse foi um dos nossos maiores desafios, né? Pensar na estrutura, né? Sim. Porque imagina, sair de casa e aí vir para uma estrutura e aí pensar depois como que essa estrutura teria que ficar confortável, né? E olha que a gente sofria, né, Bia? Até, né? Lembra que a gente tinha que esquentar a marmita lá no primeiro andar, né? E vinha comer aqui em cima. Exato. Então, daquele ponto ali, né, dava uma esfriada quando numa copa, né, do prédio, graças a Deus, né, nos ajudaram nesse início, né? Para que a gente pudesse fazer. E eu queria que você falasse também, né, desse desafio. Você já chegou na sala, né, 43, né? Você não foi para casa, né? Mas você já chegou na sala, mas você chegou numa sala onde tinha uma mesa, né? E um sonho. Exato. Literalmente é isso. Uma mesa e um sonho, não tinham cadeiras padrões, né? Cada uma um pouquinho do que ficou, né, da sala de casa. E eu queria que você falasse, né? Como você vê hoje, porque no caso da Bia, né, a Bia, ela trabalhou com a gente aqui em 2020, né, e agora só em 2024, né, ela tá voltando. Então, ou seja, muitos anos se passaram, né, muita coisa mudou. Acho que foi o que eu tava falando pra Stephanie quando estavam apresentando aqui pra gente. Tudo aqui foi um sonho, e foi um sonho seu, e eu vejo cada detalhe seu. Eu vejo que você pensou em tudo e tudo foi com muito carinho colocado aqui. Então, é muito nostálgico pensar que tudo isso foi um sonho mesmo, de uma vontade de fazer, de crescer. E eu falo, pelo menos por mim, porque a gente tinha muito contato, né? Eu era sua assessora no começo, então eu sabia a sua agenda todinha e você fazia cada coisa de um jeito que saía perfeito. E que hoje eu entendo porque era tão corrido, porque tanta cobrança e porque isso. Hoje eu entendo. Porque tudo precisa abrir mão ou pressionar um pouco ou voltar um pouco. Então, hoje eu entendo. Mas naquela época foi bem difícil, né? Eu sei, vocês queriam me matar. Foi um começo de... Mas que também foi de muito aprendizado. Eu acho que eu devo muita coisa a você e ao Bruno. Digo isso de coração mesmo. De profissional. Eu acho que hoje em dia tem um pouquinho de cada lugar que eu trabalhei, mas principalmente do GMI. Porque foi aqui onde eu saí mandava textos, os meus releases todos passavam pelo Bruno, e eu lembro até uma época que eu fiquei meio desanimada e tava ruim de escrever, e aí falei, não, vamos lá, vamos botar os pingos nos is, vamos tentar, e eu mandava pro Bruno, e ele falou, olha, tô vendo sua evolução. E eu ficava, caramba, que legal, quero continuar. E aí, então, essa vontade de crescer foi um pouquinho daqui, de tentar algo novo, de voltar, ver, pagar com a borracha, fazer de novo. Então, foi daqui. E eu acho engraçado, né, e é legal a gente falar sobre isso, porque a GMI, ela criou uma cultura de muita proximidade com as pessoas, né? E eu estava conversando sobre isso com a minha irmã ontem. Ela falou que no trabalho dela tem alguns embates, algumas situações. Ela falou assim, Bruno, no seu trabalho não tem isso? Eu falei, não tem. Aí eu falei assim, sabe por que não tem? Porque quem criou a cultura foi a gente que começou. E a gente era assim. Então isso se perdurou até hoje. As pessoas mudam, a gente sabe, né? Por ser uma agência, a gente tem uma volatilidade grande de pessoas, né? Mas independente disso, a gente mantém a cultura. E essa cultura foi criada naquele momento, né? Onde a gente tinha uma mesa, 5 pessoas,
Um sonho. Muitas conversas, né? Muitas questões que a gente estava aprendendo mesmo a lidar. E é muito bacana ver que a gente conseguiu construir naquele momento uma coisa que se perdura até hoje, né? E todo mundo que entra na GMI passa um tempo consegue perceber isso. Nossa, quanto esse lugar é acolhedor, quanto aqui a gente se sente bem. Então, é muito bacana ver que vocês falam assim, tem um pouquinho de vocês em mim. Não, também tem um pouco de vocês aqui, porque vocês criaram toda essa cultura junto com a gente e ela se perdura até hoje. Isso é muito bacana. É isso. E você sabe de uma coisa, Bia, que eu acho que é muito legal, Bruno e Stê, que eu acho que é a questão da confiança, né? Eu tenho essa relação muito, né, forte com vocês, né? Independente de todos os percalços, né? As distâncias, né? Que a vida nos impõe. Mas eu acho que é super interessante quando alguém que empreende, tem alguém que confia nisso, né? Que quer dar, né? Recebe um apoio, né? É isso que eu tento fazer a minha vida toda, né? E retribuir, né, para as pessoas, porque, né, vocês acreditaram em algo, sim, né? Então, para convidar o Bruno, né, que trabalhava numa estrutura, né, convencional, né, para falar para ele, olha, você vai trabalhar na minha casa, o que você acha, né? Então, é uma questão de confiança. E vocês também, né? Você, principalmente, você falou que trabalhava diretamente comigo e é super, né? Eu sou extremamente exigente em algumas questões, até porque eu sempre falo que a gente tem responsabilidades muito grandes, não é só com a gente mais, né? Quando a gente resolve abrir a portinha, a responsabilidade, né, ela ultrapassa. Então, você tem responsabilidade com quem locou a sala para você, porque o cara quer receber. Sim. Você tem, né, a responsabilidade de alguém que está fazendo um estágio que precisa ser muito bem treinado. Eu fico muito orgulhoso de ver vocês bem, né? E de vocês seguindo o caminho e tudo mais, porque eu sempre falo isso, né? A gente aqui tem responsabilidades para além, desculpa, engasguei, para além do financeiro apenas, né? Eu acho que é muito pequeno a gente pensar só no dinheiro, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre na evolução, e é isso sempre que eu propus, né? Desafio não faltou, né, Bia? Não. Mas eu acho que não olho com um olhar de ruim, não, de maneira nenhuma. Eu acho que foi muito bom tudo pelo fato de hoje ser quem sou por causa disso. De entender que tem horários, de entender que tem prazos, de entender que são coisas corporativas, mas também tem coisas de pessoas. Claro. Porque porque uma empresa precisa de pessoas. E a GMI é cheia de pessoas que me acolheram muito bem e foi muito bom enquanto eu estive aqui. É isso, e a gente, né, torce muito e fica de olho, né, no Instagram, dá-lhe o Instagram, né, e vendo e tudo mais. Eu acho que uma coisa bacana também de vocês, e eu falo muito que é um processo de evolução para além do profissional, que é a generosidade. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o nosso grupo, né, sempre foi muito assim, né? Isso permanece, né? Como o Bruno disse, é uma cultura mesmo de generosidade. Isso eu falo que a gente implantou, que eu implantei, e até falei no nosso vídeo de 15 anos, que eu implantei porque eu sempre fui de observava muito a minha avó, né? E aí minha mãe, né? Que sempre foram pessoas muito generosas, né? E isso é muito importante, né, pra gente, porque às vezes a gente tem um desafio profissional que nos impõe muito, né? Então, olha, de falar mais firme, né? Às vezes a gente não quer, né? E é difícil, né? Até esse processo integrativo, né? De liderança, né? Liderança jovens que a gente tem aqui, né? E a gente sempre fez força mesmo, até porque essa responsabilidade que você citou, é algo que a gente leva para a vida toda, né? Com certeza. E até mesmo, né? Na questão pessoal, né? Administrar agora a sua casa, né? Um relacionamento, morar junto, tudo isso é muito importante, né? Até porque para a gente construir algo grande, a gente tem que começar de algum ponto, né? E aqui eu acho que a gente, né, sempre conseguiu fazer isso de alguma forma muito positiva. Falando no processo de liderança, né? O GMI, a gente gosta de olhar sempre o histórico, né, das pessoas e com elas, né, trazer essa questão ali de responsabilidade. Eu acho que é super importante, e sendo muito sincero, quando a gente iniciou o processo, a gente teve muitos estagiários, né, na sua maioria, aliás, era a maioria, né, era somente, né, o que tinha ali para conduzir, porque a gente precisava cuidar da estrutura, né? Então, mais uma vez, eu reforço a importância, né, das pessoas acreditarem, né, que a estrutura poderia chegar onde está. Hoje a gente tem o quê? 3 estagiários, né? A gente chegou a ter 20, né, né, ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante. E aí, a oportunidade, né, de liderança, que eu acho que isso é muito importante para um projeto como o nosso,
onde a gente olha para as pessoas por igual, né? E eu, né, tenho uma visão muito importante da divisão. A gente tem que dividir, né, o que a gente tem, conhecimento, e até falo, né, o que seria do Einstein se ele guardasse em matemática só para ele, né? O que aconteceria com o mundo hoje, né, se ele tivesse feito isso? Então, acho que isso tem a ver muito com o processo de generosidade. E as lideranças que a gente tem aqui, né, o Bruno que abriu, né, junto ali também com a Estê, esse processo nosso de entender a liderança e automaticamente ficar mais próximo, né? E aí eu queria que você falasse quais foram os desafios iniciais, né? Tem desafio todo dia, né? A cada momento. Exato. Mas como aceitar um desafio, principalmente, né, com conhecimento que é um conhecimento mais de observação, né? Sim. E não de vivência, né? Porque quando a gente fala de um processo aqui de liderança, a gente está observando, né? E a gente não viveu tanto. E é diferente, às vezes, até do mercado, porque normalmente o mercado ele já busca isso, né? Claro. Ele já busca alguém que está ali pronto, e aqui não, aqui a gente tem o programa sempre de falar, não, você tem condições de ser líder e a gente vai treinar você para isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, sobre... Sim. Eu acho que o primeiro grande desafio é a gente se enxergar, né? Enquanto a posição que a empresa está confiando a gente. Porque até pela idade, né, e pelas experiências que a gente tinha naquele momento, isso fazia com que nós duvidássemos de nós mesmos, né? Então é por isso que também essa parceria, esse acompanhamento próximo que a gente tinha e tem até hoje, muito com o Rô também, fez total diferença para que a gente fosse evoluindo, né? Então, para mim, esse início, o maior desafio foi mesmo conseguir se enxergar dentro de um processo e ser importante dentro dele, né? Porque não é apenas um nome, né? A liderança não é apenas um nome, um cargo. É uma responsabilidade e também é uma postura que você tem que seguir para conseguir influenciar positivamente outras pessoas, alcançar as metas e as expectativas que outras pessoas têm em cima de você também. Então, é um desafio que é diário e ele vai se atualizando, né? A gente vence um desafio hoje, amanhã a gente tem outro, porque, como a gente fala aqui na GMI, ninguém morre de tédio, né? Isso não acontece. Então, os desafios na nossa... Se tiver com tédio, tem alguma coisa. Alguma coisa tá deixando sem fazer, né? Exato. Então, eu acho que é muito sobre a gente se enxergar e acreditar no potencial que nós mesmos temos, né? E aí é no dia a dia, trabalhando, recebendo os feedbacks e conversando que a gente vai evoluindo. Então, para mim, é muito sobre isso. Muito prefeito esse menino, né? É isso aí. Falando em desafio, Estê, eu queria que você comentasse com a gente assim, quais foram os seus desafios, né? Nossa. Né? E o que você conseguiu vencer, né? Com o projeto, com o dia a dia. Conta pra gente. Nossa, eu acho que o meu desafio maior foi o fato de que eu sempre fui muito rebelde. Então, eu sempre fui, nossa, porque eu vou ser contra. E, gente, eu era jovem, né? E jovem faz besteira. E eu percebi que depois que eu saí, eu finalmente consegui entender o porquê que você falava tanto e eu puxava tanto. Porque realmente a gente pensa que a gente sabe sobre tudo, mas a gente não sabe nada. Porque o mundo corporativo, ele gente, é uma loucura e a gente precisa estar pronto, sabe? Então, eu me sinto pronta e eu acho que a segunda coisa que eu venci sendo líder foi o fato de que eu sou gaga, né? Então, eu sempre tive muito medo de falar. E eu sempre falei muito. E eu sinto que eu sinto mais a Pílulas da Emília. E eu sinto que finalmente eu sinto uma segurança em ser quem eu sou, sabe? E é muito por conta disso mesmo. Sim. E, gente, olha, ser líder de outros seres humanos é difícil, é complicado. O maior desafio. É isso. O maior desafio da empresa são as pessoas. Exato. Não são os contratos, Exatamente. nem as contas, apesar de serem muito desafiadoras, Exato. mas as pessoas são os nossos maiores desafios. Exatamente. Só para complementar o que a Esté está falando, eu acho que tem um outro ponto muito interessante sobre isso, né? É o quanto a GMI acredita nas pessoas, né? E dá oportunidade para quem quer. Então, a Esté, acho que ela trouxe um ponto de que é muito prova disso, né? E temos outras pessoas aqui que passaram, né, pelo nosso caminho e que a gente percebeu aos nossos olhos a evolução dela com base na oportunidade que ela recebeu. Então,
Então é muito positivo a gente saber disso e ouvir essas histórias, porque confirmam o que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Então isso é muito bacana também. É isso. E é bacana, né, vocês falarem a respeito disso, porque pra gente, né, ser líder, né, geral, né, ser o fundador de um projeto, a gente tem que convencer as pessoas, né, que aquilo ali é importante, né, e é muito desafiador, porque você tem que, né, você tem uma guerra todo dia, né, Exatamente. e são guerras de narrativas, porque todo mundo, né, tem a sua verdade, né, todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem seu porquê, a sua necessidade. E aí dentro do grupo, né, dentro de uma empresa, dentro de um projeto específico, essas necessidades, elas acabam, né, caindo por terra, porque as outras pessoas têm necessidades, às vezes, muito maiores. E aí, esse é um fator muito importante, né, Bia? Até queria que você falasse um pouco, né, sobre esse olhar, né, esse olhar cuidadoso até das outras pessoas, porque você citou isso no início, né, das outras pessoas também contribuírem para a evolução da gente. Né? Porque às vezes a gente acha que está num processo evolutivo e que a gente é responsável, né? E na verdade a gente não é responsável, a gente é corresponsável, né? A gente, né, tá ali na corresponsabilidade de fazer tudo dar certo, né? E até uma coisa que eu falo, né? Criar uma estrutura como essa que custa, né? Que requer cuidado, então você vê cada detalhezinho, né? Eu chamo a atenção de tudo, né? Tem que arrumar o quadro, tem que estar limpo, tem que estar o banheiro cheiroso, né? Porque eu quero o banheiro adequado, eu quero as salas de reuniões adequadas, e não é para o Rodrigo, né? Até porque a gente tem uma copa, dá para ver quantas vezes eu sentei na copa para comer, né? Então, tem alguns detalhes, né, que a gente sempre vai pensar no outro. E aí isso faz com que a gente evolui também, né? Com certeza. Diminuir-se para que o outro cresça também, né? Sim, exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que eu tenho citar um exemplo, assim, mais ou menos do que foi pra mim. Quando eu entrei aqui, a gente tinha 5 cadeiras, um sonho, uma mesa. Só que também... Um galão d'água também, né? Um galão d'água. Água. Quente ainda, né? Eram garrafas de casa. Mas também a gente passou por, pelo menos quando eu estive aqui, passamos por um momento bem difícil, que foi a pandemia. Assim que a gente chegou, a gente teve que ir cada um para sua casa. E eu acho que esse foi um ponto bem difícil, pelo menos para mim na época, de que eu me sentia sozinha. Porque eu tinha o Bruno, tinha o Stephanie ali todo dia. Olha, vê aqui pra mim esse release. Você acha que essa palavra ou outra aqui não tá legal? E era isso que eu tinha no dia a dia. E a partir do momento que você fica trancado dentro de casa, que foi isso que aconteceu, você se vê sozinha. Então, por muitos momentos eu me via sozinha e comecei a desgastar, não querer fazer. E querer, sabe, não tava gostando mais daquilo. E aí eu lembro que uma coisa que eu e a Stephanie fazia em alguns momentos, e ela via que eu não estava muito bem também, ela me chamava, ela marcava 1 hora de reunião comigo, a gente botava tudo que tinha para fazer no dia. Qual a sua ideia sobre isso? Qual que é a sua ideia sobre isso? Olha, eu gostei, você podia falar de um outro jeito, trazer uma outra verdade, uma outra vertente. Então, acho que isso foi muito importante. Também acho que como que eu posso dizer? Oportunidades. Acho que você me deu várias, né? Digo de coração mesmo, porque teve um momento, sim, que sentamos e conversamos, falamos que não ia dar mais. Eu sentia também que não dava mais. Só que aí vamos, calma aí, vamos reestruturar isso, colocar você aqui, fazer de um outro jeito. Agora você tem essas atividades, vamos mudar tudo isso. E aí eu acho que é isso, mudar de lugar também. Claro. Outra perspectiva. Eu acho super importante isso. É isso, que bacana, né, você trazer isso, Bia, porque esse é o olhar mesmo, né, porque desistir das pessoas é uma coisa que é muito difícil pro Rodrigo, né, e aí automaticamente é difícil para a estrutura, né, porque a gente sente, né, quando as pessoas saem, a gente não quer isso, mas a gente também sabe que às vezes as pessoas não é para aquele lugar naquele momento. Né, isso, para eu falar isso tranquilamente com vocês, sem chorar, muito terapia, mas muito entendimento também, né? Entendimento até da nossa intenção, né? Porque as pessoas não sabem da nossa intenção, de fato, né? Eu acho que é muito doido isso aí, se a gente levantasse, não, hoje a gente quer deixar atazanar a vida do povo, né? E não é isso, né? Mas é entender o olhar e também fazer com que as pessoas reflitam sobre a própria condição. Né? Eu sempre falo, né? A gente, no nosso histórico, a gente demitiu 8 pessoas só, né? E a gente
tem ali, né, um histórico de muitas pessoas que passaram por aqui. E as pessoas falam, mas não é ruim passar várias pessoas? Não é ruim. Né? Por que não é ruim? Porque todo mundo que passa por esse projeto, que é um projeto super sério, um projeto idôneo, a gente se orgulha de ser idôneo, né? A gente se orgulha de falar a verdade mesmo, né? E de jogar limpo, né? Que tá no nosso código de cultura também. E automaticamente a gente prepara as pessoas para algo muito maior. Né? A gente acompanha, né, os desafios e tudo mais. E eu sempre falo, passou por aqui um mês, já faz parte da história. Porque em um mês a gente vive um ano, né? Sim. É muita coisa e tudo mais. Então, acho que isso é super importante, sabe? Essa linha mesmo de atenção. Bom, eu queria que a gente, né, falasse um pouco assim também sobre as perspectivas futuras, né? O que vocês, né, pra gente poder ver depois desse vídeo daqui 5 anos, nosso aniversário de 20 anos, eu queria que vocês falassem, né? O que vocês esperam, né? Ou desejam ali pro GMI, Voltar né? pra cá, talvez. Pros próximos anos, né? Ali, cadê o Lucas? O processo seletivo já tá mais que gabaritada. Mas o que vocês esperam também para isso, né? Até porque a gente não constrói um projeto desse, como a gente falou muito aqui hoje, sozinho, né? Sim. A gente constrói também com outras expectativas, né? Eu sempre falo que eu sou um líder melhor, né, depois que eu me envolvi nesse projeto, né, e abri essas oportunidades, até a oportunidade de ouvir mais. Sim. E falar menos, né? Porque a gente tem resposta para tudo, porque a gente que criou e a gente sabe, né, os desafios, a gente sabe que no fim de semana a gente está aqui cuidando de um monte de coisa, né, tá cuidando do vídeo que tem que ser colocado, tá cuidando da limpeza, do ar-condicionado, que na segunda-feira precisa estar ok, isso faz parte do cuidado, né? Mas, assim, o que a gente espera, né? Qual que é a nossa intenção, né? Já que nós estamos aqui, né, e recordando coisas tão positivas. Bruno? Eu vou fazer diferente, eu vou começar com as meninas, tá? Dá pra ótimo, gente deixar elas falando primeiro aí. Sté, se quiser falar um pouquinho. Começa pela Bia, então, Então, né? pela Bia? Então, pela Bia. Os últimos serão os primeiros. Tá vendo? Eu acho que eu tenho um carinho muito grande por tudo que eu vivi aqui e pelo GMI. Porque eu adoro acompanhar vocês, tanto que das outras empresas que eu passei, já logo paro de seguir, não é algo que eu consuma. O GMI eu consumo diariamente. Tanto que às vezes até me lembro, dia de tal coisa, olha que legal, isso, olha essa matéria nova. Isso. Então, é algo que eu consumo. Então, eu desejo muitas coisas boas, acho que tudo que você plantou agora você está colhendo e que colha muito mais. Mas desejo que isso aqui vire a agência. Porque era isso que você falava para mim, aqui tem que ser referência. Vocês têm que ser referência. Então, eu acho que é algo que você vem buscando, tá construindo algo muito legal e que no futuro você seja a referência de agência que você quer ser. Isso aí, obrigado, Bia. Não vai me fazer chorar. E vocês, Tê? Então, fora o fato de que eu penso que... Gente, eu acho que, sei lá, daqui uns 5, 6 anos eu volto. Eu não sei, tipo, eu tô com essa sensação fixa de que em algum ponto eu vou voltar. Mas eu vejo muito que aqui vai conseguir, de fato, vender sonhos, sabe? Porque vocês todos vendem sonhos e fazem os sonhos virarem realidade. E eu falo, tipo, desde um Sindicamp até eu, sabe? E eu vejo que até 2030 vocês vão ter tomado uma boa parte do país, assim. Então, eu só vejo... Foguete não tem ré, como diz nosso querido Bruno Benetti. Foguete não dá ré. Eu só queria complementar talvez um pouco o que a Esté falou, dela falar que daqui 5 anos ela tem essa vontade de voltar. Eu acho que em todo o meu tempo que eu vivi fora daqui, sim, acho que em alguns momentos tive vontade de voltar, mas é pelo fato daqui ser casa. Entendeu? Sim. Eu acho que... Sabe quando você... acontece uma coisa muito ruim na rua e você corre pra acolhido, pro braço do pai? Eu acho que eu vejo o GMI um pouco como isso. De que... calma aí. Tenho que ir lá, tenho que falar, tenho que... Então, eu acho que não é uma coisa só sua. Acho que... Mas... acho que de todo mundo que passou por aqui. É voltar para casa. Porque aqui é casa.
Sim. É isso, até porque eu gastei tanto tempo treinando vocês. Uhum. Eu acho que vocês têm que voltar mesmo, me ajudar. Porque não dou conta não, tá? É Estou sendo muito bem tempo. sincero. Você sabe que o jogo limpo é sempre, né? Bacana. Mais alguma complementação, Estê? Eu acho que não, gente. Se eu falar, eu vou chorar. Eu Uhum. não quero chorar. Chora que pro VT é bom, né? Engajamento. Drama. A gente faz o corte pro Reels. E você, Bruno? Eu, assim, né, eu sou muito orgulhoso de tudo que a gente tem construído ao longo dos anos, né, e eu acompanho muito de perto tudo que tem acontecido, né, eu até me sinto muito privilegiado por receber todas as informações e oportunidades que eu recebo dentro do GMI, e também sei que eu não teria esse espaço de forma tão acelerada como tem sido em outros espaços, né, em outros ambientes. Então, eu acredito que a GMI ela tem se preparado, ela tem feito o trabalho de casa mesmo para a gente construir e continuar construindo algo muito sólido, né? Que não dependa mais apenas do Rodrigo ou do Bruno, mas que a estrutura por si só consiga manter o que a gente tem construído e trabalhado muito para isso. Então, o meu principal sonho é que realmente a GMI se perdure enquanto um grupo mesmo, né? Que a gente tem trabalhado muito para isso. A gente tem uma estrutura aqui, e até saindo um pouquinho dessa pergunta, mas a gente começou um podcast com um copinho, né? E um microfone para 6 pessoas falarem. E mais um Mais um sonho. sonho. E mais outro sonho. E a gente aqui tá num estúdio, vocês não conseguem ver, mas tem, sei lá, 6 pessoas aqui atrás trabalhando. Então, a GMI tem construído algo muito sólido, né? E eu acredito muito em que nos próximos anos a gente vai evoluir para isso mesmo, para que a gente tenha outras lideranças, que a gente consiga trazer essas pessoas para nós mesmo, para que elas tenham essa cultura e como a Bia falou, que a GMI seja realmente uma referência dentro do segmento, porque a gente vê a diferença que a gente faz na vida das pessoas, tanto dos clientes quanto dos colaboradores, ex-colaboradores, na nossa vida, né? Então, eu acredito muito que a GMI vai ser realmente uma estrutura mesmo sólida e que vai se perdurar por muitos anos. Sobre o que a Bia falou, né, de casa, para mim é até mais difícil de falar sobre isso, né? Porque eu acho que as minhas roupas já sabem o caminho direto da GMI sem eu precisar vir, porque, né, tantos anos aqui já, e eu não consigo mais me imaginar assim, num ambiente corporativo que não tem essa sensação, eu não sei como é. Então, Não é legal, não. é por isso que eu acredito que eu sou tão privilegiado, né? Justamente por ter essas oportunidades, por estar construindo algo tão bacana com alguém como o Rô, né? Que trabalha tanto por isso, acredita tanto nesse projeto. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de tudo que eu tenho visto, de tudo que a gente tem feito, que esse projeto vai se perdurar por muitos anos e a tendência nossa é só crescer cada vez mais. E como eu falei, a estrutura vai falar por si só, né? Que eu acho que é o mais importante. Façam filhos pra gente continuar o legado, tá? Agora não, muito obrigado. Com os 2 pais de comunicação, provavelmente. É isso. Bom, quero muito agradecê-los, né? Eu acho que esse bate-papo é muito importante, né? Eu fiz muita questão que a gente fizesse isso esse ano, até porque a gente tem que sempre fazer as nossas avaliações, né? Sim. E a gente também tem que acreditar que vale a pena, né? Eu acho que isso é muito importante. Um projeto como esse, onde a gente se envolve com tanta gente, né? A gente faz coisas muito importantes aqui, né? Fizemos coisas extremamente importantes, né? Que impactaram o país. Você falou da pandemia, né? Então a gente imagina, né? Teve que trabalhar muito na pandemia para ajudar as empresas, né? De transporte que a gente cuida. Então, vale a pena, né? Vendo vocês, né? Aqui, a Bia, né? Que eu tenho um carinho gigante por você, né? Demais, assim. Para mim, como eu disse, é muito difícil. Então, lá no começo, me desligar, assim, né? Das pessoas, né? Sim. Então, o quanto eu sofri com isso, né? Da gente ficar, né? Ficar sem dormir, né? Nossa, não é isso que a gente quer, né? De sonhar, Né? até. Exato. Então, porque a gente acredita muito nas pessoas e eu continuo super acreditando em você. Tá? Eu quero que você continue seguindo esse caminho com essa bondade, com generosidade. Isso eu acho fantástico.
tá? Você pode ter qualquer currículo, fazer qualquer tipo de coisa, ter recurso financeiro, mas se você não tiver bondade, generosidade, gratidão, né? A gente não vai para lugar nenhum. Eu acho que isso talvez responde o meu crescimento, né? Do meu histórico de vida, de ter ser de uma família muito pobre, né, de pai e mãe que trabalhavam na roça, depois doméstica, né, e aí não ter essa perspectiva, né, porque a gente não tem, né, uma estrutura de país que não nos oferece essa perspectiva, estar aqui nesse ambiente, né, onde a gente conseguiu criar um escritório em conjunto, né, foge de toda a regra, né, então, mas existe sempre a exceção a essa regra e a gente sabe que é sempre com muita verdade, com muito respeito pelas pessoas, mesmo não sendo difícil, mesmo, né, passando dos limites, mas entendendo que é importante aprender e tudo mais. Então, vejo muito isso em você, né? Quero muito te agradecer por estar aqui, né? E agradecer pelo seu caminho, né? Eu acho que é super importante. Estê também, né? Que é a pessoa que, né, veio ali como a nossa parceira, né? Num momento super importante pra gente, onde o GMI cresceu muito forte, né? Até foi um crescimento que eu não imaginava, né, que a gente tivesse ali, né, em pouco tempo, e aí rapidamente a gente precisava, né, ter alguém ali para nos ajudar e tudo mais. Você aceitou esse desafio, né? Eu tenho até hoje ali, eu lembro, tem uma foto que eu tive que tirar para o acesso do prédio, né? Eu vejo ali a sua foto e tudo mais, guardei isso e tudo mais, e eu também quero super te agradecer pelo caminho, pela bondade, né, de sempre, e também sempre ter a gente como referência. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sei que você acompanha lá as mídias, que você fala com as pessoas daqui. Isso é muito legal e é isso que eu sempre quis mesmo, né? Como eu disse, não é sobre dinheiro, né? Não é sobre status, né? É sobre bons relacionamentos que a gente cultiva na vida, até porque o mundo dá tantas voltas. Exatamente. Né? E aí eu quero muito te agradecer por isso, né? Que você continue nesse caminho dessa busca, né, constante de informação, de vivência, de histórias, né? O GMI está sempre de portas abertas para todo mundo que contribui, não é? Que contribui mesmo, né? Para as coisas, né? Para as coisas acontecerem, né? Eu acho que isso é super importante, né? Então quero muito te agradecer. Obrigada, né? Volte sempre aqui, né? Para a gente poder, né, fazer mais coisas. Esse ano vai ser um ano muito especial. A gente vai fazer festa ainda. Vamos reunir essas pessoas todas, né, no encontro, que eu acho que vai ser memorável. Acho que a gente já teve um gostinho, né, do que vai ser aqui, muita nostalgia. Vai ter, né? Serenata. Vai ter serenata de novo. Exato, eu tenho muita nostalgia. A gente tem que escolher o lugar correto para isso. Mas muito obrigado, tá? Desejo a mesma coisa também, né, que os caminhos sempre se abram, né, para vocês, que vocês mantenham sempre isso, né? Sempre verdade e gratidão, que eu acho que isso é super importante. E você, Brunão tá aqui com a gente, né? Eu sou muito grato. Mais uma vez, como eu disse, né? Acho que aceitar desafios, né, na vida não é para qualquer pessoa. Né? Eu sempre falo, às vezes a gente quer que as pessoas alcancem isso e tudo mais, mas às vezes não é para a pessoa, né? E aí eu vejo que esse desafio é para você, né? O quanto, né, você pega isso e, não, vamos lá, vamos fazer acontecer. E ao longo do tempo a gente acha, não, vai melhorar, né? Você menos chamada a atenção, né? Ao longo dos anos, né, o Bruno viu uma escalada, né, de necessidades e tudo mais, né? E de conversas muito fortes, até porque para manter tudo isso que a gente está falando, né, requer, né, pessoas muito firmes no propósito, né? E às vezes é de propósito mesmo que a gente coloca alguns desafios para que a gente consiga evoluir, né? Então você é uma dessas pessoas. Quero te agradecer, que você continue somando, né? Muito até obrigado. Quando fizer sentido, né? Que eu acho que uma das coisas muito importantes é ter conversas muito nesse sentido que a gente falou, né, Bia? Né? Do que faz sentido, né? Em que momento? No momento que a gente tá, do que a gente tá sentindo. E ter um espaço e boas relações como a gente tem, faz com que o trânsito aconteça, né? A gente já tem experiências aqui, né? De pessoas que voltaram a trabalhar com a gente recebe super bem, e até porque a gente sabe que a gente cuidou com muito carinho, né? Não quer dizer que a gente acertou sempre, né, Bruno? Isso é verdade. Né? A gente errou muito e tudo mais, mas a gente não achou que esse erro era o fim. Né? A gente achou não, então vamos melhorar na próxima. Exato. Vamos melhorar na próxima relação, vamos melhorar na próxima contratação, né? Em tudo mais, e na estrutura, né? Ouvir mais as pessoas. Acho que você é um grande parceiro, né, meu nisso, da estrutura também, das pessoas, né? Acho que ouvir as pessoas falando sobre isso reforça também o meu olhar, né, sobre você e também da estrutura, então que
que você continue também trilhando esse caminho do bem, que eu acho que é super importante. Com certeza, Rô, sabe que pode contar comigo, né? Para mim, essa experiência foi muito bacana, né? Acho que a Bia falar a palavra nostalgia realmente reflete exatamente o que é. Porque a gente vê tantas pessoas passando, né? As coisas acontecem de forma tão rápida também, que a gente esquece o quanto a gente também fez parte da vida de outras pessoas, por conta do dia a dia mesmo. Então, você citar essa história que falou sobre, te passando um feedback sobre Elise, eu não lembrava disso, então isso é muito bacana. Olha o quanto a gente marcou a vida das pessoas também, né? E de novo, eu sou muito grato pelo Rô por me dar essa oportunidade, por acreditar em mim e continuar acreditando. Né? Não é fácil, né, Rô? A gente sabe disso, todos os dias a gente tem conversas, a gente recalcula o nosso caminho, pensa numa outra rota, ou não, a gente está indo para o lugar certo, porque realmente é isso, a gente está construindo algo que vai ser muito duradouro, como eu falei anteriormente. Eu só tenho a agradecer, Rô, por toda a confiança, trabalho, tudo que a gente já tem feito ao longo dos anos. Eu tenho certeza que a gente vai construir muito mais em conjunto, a gente tem muito potencial para isso. E tem pessoas maravilhosas na nossa equipe que fazem parte hoje, que já passaram, que vão vir, porque é isso, eu acredito muito em energia e eu acredito que bondade atrai bondade, e a GMI é um grande exemplo disso, né? É isso aí, né? Dizem, né? Um terapeuta me disse uma vez que tem a Siri quer falar com você. Ela sempre aparece nessas horas, incrível. Mas tem um pensador, né, um terapeuta meu que já me falou uma vez uma coisa que é muito importante, que aves da mesma plumagem andam juntas, né? Então, gente boa, né? E as pessoas que não tinham esse pensamento, né? E esse jeito de olhar, né? Essa forma de ver, não permaneceram, Sim, né, no processo, né? Então, acho que a gente é tão privilegiado até mesmo nisso, né? E aí a gente tem que agradecer sempre, né, a todas as pessoas que fazem isso acontecer e que vão fazer também. Acho que o Bruno falou algo muito importante, que é trabalhar a perpetuidade de um projeto, né? Não pode existir só porque o Rodrigo está aqui, né? E a gente vem trabalhando, né? Trabalhando muita estrutura administrativa, jurídica, para que isso aconteça, né? Trabalhando em processos para que as coisas, né, fluam e a gente consiga, né, contribuir, dar oportunidade, dar emprego. Imagina quantas pessoas são empregadas aqui, né? E a gente, né, gosta disso, gosta de saber que a gente faz parte, um pouquinho que seja, da vida das pessoas. Bom, muitíssimo obrigado mais uma vez. E você que nos acompanhou até agora nessa conversa super nostálgica, não entendeu nada? Sinto muito. Então você vai ter que continuar assistindo a gente para entender os próximos capítulos, tá? Muito obrigado pela participação, presença aqui, né? Acompanhamento do nosso conteúdo e até a próxima. Show! Obrigado. Bebe água, né? Ou bate palma. Show. E aí, gente, o que vocês acharam?